Bem, para essa questão de pêndulo, a gente precisa basicamente analisar as forças que estão atuando, tá? No pêndulo sempre são duas as forças atuando, considerando que não está sendo aplicada nada aqui nesse peso, né? Que é a força peso, que está sempre vertical para baixo, e a força de tração, que está sempre apontando no sentido do fio, sempre radial, né? E daí a força peso a gente pode decompor ela, né? Quando o pêndulo está inclinadinho assim, então a gente decompõe em PY, que fica na mesma direção da tração, e em PX. Mesma coisa aqui, PX para baixo e o PY vertical na direção da tração. A força centrípeta é muito importante a gente lembrar que ela é a força resultante. Então, para você achar a força centrípeta, você sempre precisa calcular a resultante das forças que estão atuando na direção radial. O que isso significa? Todas as forças que estão atuando nessa direção aqui, ó, da corda, você precisa considerar para que elas formem a força centrípeta, tudo bem? Então, nesses pontos aqui, a força centrípeta não é dada apenas pela tração, ela é dada pela tração menos PY, tá? Tração menos PY, aí você tem a força centrípeta. Aqui, no ponto mais baixo da trajetória, onde o fio fica totalmente vertical, o peso fica na mesma direção desse fio, então nós não precisamos decompor o peso. Por isso que no ponto mais baixo de toda a trajetória pendular, a força centrípeta é dada pela soma vetorial das duas forças atuantes, que são tração e peso. Como estão em sentidos opostos, a gente subtrai. Fica tração menos peso é igual a força centrípeta, que é a força resultante. Sempre muito importante a gente lembrar que a força centrípeta não é uma força independente, ela é a força resultante. Você precisa fazer a soma vetorial de todas essas forças aqui que atuam na direção da corda, tá? Que estão atuando nessa direção radial, e daí sim você tem a força centrípeta, tá bem? Então, a gente vai descobrir, né, a força de tração a partir dessa força centrípeta. Uma coisa que a gente sabe é que vai acontecer uma transformação de energia, né? Porque assim, ó, se o pêndulo estava numa posição mais alta e vai descer, vai ter energia potencial gravitacional, né, de 1,2 metros de altura, se transformando em energia cinética. A gente diz que toda variação de altura, né, a energia potencial gravitacional correspondente a essa variação de altura é igual à energia cinética que foi cedida ao corpo, que foi transformada para o corpo, isso em sistemas conservativos, né? Como esse sistema é conservativo, não tem nenhuma força dissipativa, não tem resistência do ar, não tem nada, então vai ter uma transformação de energia potencial gravitacional nesse ponto mais alto, a 1,2 metros, né, do ponto mais baixo aqui da trajetória, em energia cinética, porque se a gente considera como origem aqui o ponto mais baixo da trajetória, nesse ponto aqui não tem nenhuma energia potencial. Logo, a gente considera que a energia desses 1,2 metros se transformou inteiramente em energia cinética. Então, eu venho aqui e faço o mgh da energia potencial gravitacional é igual a mv² sobre 2 da energia cinética. Tem a massa dos dois lados, a gente pode cortar a massa. Gravidade vezes altura é igual a velocidade ao quadrado dividido para 2. Passo 2 aqui multiplicando, gravidade é 10, a variação da altura ali é 1,2, vezes 2 é igual a v ao quadrado. Isso aí dá 24 metros por segundo. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 24 metros por segundo. A partir disso, você pode começar a traçar as forças. Como eu disse para você ali, a força resultante é igual a tração menos o peso, né? A soma vetorial dessas duas forças. Então, a força centrípeta, que é mv² sobre r, é igual a tração menos o peso. A questão fala pra gente que o peso é 500 newtons e a gravidade é 10 metros por segundo. Então, aplicando na fórmula do peso, peso é igual a massa vezes gravidade, a gente consegue descobrir que a massa desse bloquinho é de 50 quilos, tá? A gente volta aqui e aplica. O raio é o comprimento da corda, né? Porque se esse ponto aqui é o ponto fixo, é como se fosse o ponto central
desse movimento circular que vai estar acontecendo. Então, o raio é igual ao comprimento, desde a extremidade até o centro dessa trajetória. O comprimento, a gente viu no enunciado que ele é de 3 metros, então o raio é 3 metros. A velocidade ao quadrado, a gente viu aqui que é 24 metros por segundo, então eu posso substituir já o v ao quadrado. E a massa, a gente viu aqui que é 50. 50 vezes 24 sobre 3 dá 400. Uma forma rapidinha de você fazer isso é 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 50 dá 400. É igual a tração menos o peso, que é 500. Esse 500 passa para cá somando e a tração fica 400 mais 500, que é igual a 900 newtons. E assim a gente descobre já o valor da tração no ponto mais baixo dessa trajetória.